Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja presente em cada um de nós. O tema que nós iremos abordar nesta manhã é um tema que talvez algum colega aí já ao longo dos meses ou dos anos tenha abordado também, se não com essa identificação que a gente vai ter, talvez outra semelhante, mas com certeza alguma coisa já foi abordada próxima disso. Então nós viemos aqui com certeza para contribuir, talvez para acrescentar, colocar uma visão talvez mais pessoal, diferente, em relação à temática dos melindres. O que significa para vocês isso, melindres, né? Então nós vamos fazer alguns apontamentos para que cada um possa, ao longo da nossa exposição ou depois, buscar as suas identificações. Porque esse é o propósito de toda palestra, de todo livro, de toda obra, de tudo aquilo que a gente, enfim, busca no sentido de se iluminar. Há que se buscar a identificação. O que isso diz para mim? Né? Em que isso me toca? Isso realmente se refere a mim, minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, meu comportamento, enfim, para que dessa maneira, se confrontando, se vendo, se percebendo ali, a gente desenvolva um trabalho onde não vamos buscar só aquilo que foi exposto aqui, mas toda a nossa doutrina espírita e a nossa literatura espírita também, que é uma literatura muito vasta, riquíssima. Poucas pessoas do mundo têm o privilégio de ter tanta riqueza de conhecimento, de informação, transcendente, moral, como nós espíritas temos. Concordam? Então, nós temos à nossa disposição um manancial imenso de conhecimento, de informações confiáveis que podem nos ajudar a orientar a nossa maneira de pensar, as nossas emoções, a nossa maneira de sentir, nossa maneira também de se relacionar. Porque o campo dos relacionamentos é o campo, talvez, de maior desafio para cada um de nós. Concordam? Por isso que é importante se relacionar, jamais fugir, se ausentar, evitar. O comportamento de evitação que muitas vezes pode estar presente em nossa conduta, quando a gente evita justamente aquilo que a gente está precisando, né? Evitar pessoas, evitar certos lugares, ou seja, não vai de encontro ao que necessita. Eu já falei para vocês outras vezes aqui, sempre que eu tive percepção de que eu estava convivendo com alguém, um amigo, uma pessoa com quem eu não me sentia muita simpatia e às vezes até antipatia e não tinha causa, eu procurei sempre não evitar essa pessoa. E pelo contrário, eu procurava realmente me aproximar dessa pessoa para poder conversar e trabalhando aquele sentimento de antipatia para que ao longo do tempo, e às vezes isso demora anos, você possa transformar uma antipatia em uma simpatia. E eu sei que eu consegui isso em alguns casos, né? Ainda há outros a serem vencidos, mas já consegui. É possível transformar antipatia em simpatia, mas é necessário que a gente queira fazer isso, que a gente tenha essa vontade, essa disposição, esse compromisso. Enquanto nós não assumirmos o compromisso da transformação moral, o compromisso da reforma íntima, não importa o nome que deem a isso, não haverá luta interna, né? A luta, ela se estabelece a partir do momento em que a gente se identifica com uma questão e que se percebe ali, opa, eu preciso me trabalhar neste sentido, né? Eu vejo a minha fraqueza, a minha fragilidade, a minha deficiência. Então, pela identificação e pelo desejo, o desejo é fundamental, eu me coloco num trabalho de transformação moral. Isso significa a luta íntima, porque aí vai entrar em confronto que as nossas aspirações superiores com as nossas disposições inferiores, aquilo que a gente traz do passado, do pretérito, né, de nossa longa marcha evolutiva. Então a luta é normal e é bom que haja luta, né, porque é sinal de que a gente está se empenhando pelo nosso progresso pessoal. E a doutrina, recordando, né, é sempre aí o nosso referencial maior de valores. Mas a minha inspiração para essa exposição, ela vem de uma mensagem de André Luiz, que eu li há muitos anos, e que diz: cuide de seus melindres para que eles não se transformem em ódio. Aí eu percebi que a questão do melindre, que parece uma coisinha boba, né?
aquele momento difícil, talvez um momento mais complicado de relacionamento com alguém, uma palavra que você ouviu, que te incomodou, machucou, feriu, e que te faz, assim, às vezes tender a querer se afastar da pessoa, evitar conversar com a pessoa. Ela pode, sim, se a gente ficar insistindo naquele pensamento, em ficar revivendo aquela situação vivida, isso significa cultivar. Cultivar é ficar remoendo, é ficar ruminando, né? É ficar trabalhando muitas vezes aquela experiência desagradável, a tal ponto que ela vai se enraizando no nosso campo psicológico, se enraizando profundamente, vai se transformando, a tal ponto que um melindrezinho, uma coisinha que foi uma chateaçãozinha leve, vai ganhando uma conotação mais profunda e mais séria, até a ponto de virar ódio, desejo até de vingança. E a gente sabe que ocorrem crimes nesse nosso planeta, nesse nosso mundo, a gente vê aí principalmente pela mídia, às vezes por uma coisinha boba, saem crimes horrendos, né? Então, é interessante estarmos atentos à nossa realidade espiritual, à nossa condição psicológica, porque essa é a essência da doutrina, essa é a proposição básica, fundamental. Então, cuide de seus melindres, para que eles não se transformem em ódio, né? Vá combatendo. Por definição, o melindre, a princípio, é uma palavra até que não tem uma conotação negativa. Pelas nossas pesquisas, nós encontramos lá que é um sentimento assim de recato, de cuidado, de delicadeza, de amabilidade. Mas ela também tem outros sentidos, outros significados que vêm mais de encontro àquilo que a gente tem como proposta aqui nesta manhã, que é a disposição para se ressentir. Então é uma disposição do indivíduo, é nossa. Não é tanto o problema que vem de fora, a situação vivida, mas é como nós reagimos àquela situação vivida. Então é uma disposição natural que alguns trazem, todos nós trazemos na verdade, alguns talvez um pouco mais, de se ofender, e às vezes por coisa insignificante, segundo o dicionário. É uma suscetibilidade exagerada. Então, suscetibilidade, todos nós temos, todos nós nos machucamos, nos ferimos, ficamos incomodados com alguma coisa, né? Porém, aqui há um exagero, um exagero. Eu acredito que todos aqui já viveram situações assim, né? E todos. Se eu tivesse me deixado levar pela suscetibilidade exagerada, eu não estaria no Espiritismo há muito tempo, porque a gente sempre vai encontrar nas convivências em grupo aqueles que pensam diferente, que têm ideias diferentes, e às vezes não são muito cuidadosos no trato, né? Ou simplesmente que falam algo que te fere, que te incomoda, né? Mas incomoda você, talvez não tenha significado nenhum para outra pessoa, mas para você ele tem, ele te incomoda, e se você não cuidar desse momento, aquilo vira um melindre, você fica incomodado, vai para casa pensando naquilo, remoendo aquilo, e vai sempre uma entidadezinha espiritual junto, né? Vai sempre, não tenham dúvidas que ali fora sempre tem muitos espíritos que ficam aguardando a gente na saída, porque querem o quê? Trabalhar em cima da gente para remover as ideias novas que foram absorvidas no decorrer de uma palestra, de uma reunião de estudo. Eles fazem esse trabalho sim, e com muito zelo, para poder roubar aquele conhecimento nosso, porque de repente eles percebem, opa, ele já está começando a estar com uma vibração diferente, um pensamento, uma irradiação diferente. Os espíritos percebem isso quando a gente está em processo de transformação, né? Os nossos adversários, então eles trabalham rapidamente para criar situações de conflito, né, íntimo, de atrito com outras pessoas, para colocar um limite, né, para poder tirar a pessoa daquele movimento interno que ela está fazendo, que é muito positivo para ela. Isso a gente, ao longo do tempo, à medida que vamos desenvolvendo a nossa sensibilidade, nós percebemos isso, né? Certo dia eu estava saindo da minha casa, talvez já tenha falado aqui, e de repente, a uns 50 metros, eu estava saindo a pé, não me lembro onde ia, mas eu senti um mal-estar, né? Uma coisa assim sem causa, e eu comecei a orar, fazer as orações que eu conheço, que eu gosto, e fui fazendo, e passou completamente, né? Rapidamente. Mas aí à noite eu sonhei com uma entidade espiritual, né? Um homem com aparência muito feia, muito desagradável, uns 50 metros, e ele estava repetindo as minhas preces de forma irônica, aquilo que ele justamente tinha feito naquele momento. Então era a entidade que estava durante o dia
já de plantão. Saí de casa, ela já procurou me envolver com as suas vibrações e causou aquele mal-estar, mas é até bom mal-estar. E eu fiz a minha reação, o meu movimento de reação para que aquilo não permanecesse comigo, né? Poderia estragar todo o meu dia. Então nós somos assediados constantemente. O assédio é constante. Assédio ainda não é uma obsessão. Vamos deixar claro, assédio não é obsessão. Obsessão é o domínio. O assédio é a aproximação, é o envolvimento, é a tentativa de estabelecimento de um processo obsessivo, de um processo de domínio mental. Então, se você está se percebendo já no mal-estar, uma sensação diferente, pensamentos nada recomendáveis, sensações desagradáveis, então que haja uma reação imediata àquilo. Uma reação. Aí a nossa irradiação natural, a nossa elevação vibratória fará com que a gente saia daquele campo de sintonia, porque tudo obedece à lei da sintonia. Nós sabemos disso. A lei de sintonia é para o universo todo. E a lei de sintonia, onde os semelhantes se encontram no plano psíquico e se alimentam reciprocamente, desenvolvem ideias, desenvolvem planos, desenvolvem projetos. E isso tudo se dá tanto no campo negativo quanto no campo positivo, no campo do bem como no campo do mal. A lei, o princípio, é sempre o mesmo. A questão é apenas de direcionamento, para onde a minha mente está direcionando aquilo. É positivo, é construtivo, é bom, é saudável. Esse é o trabalho a ser feito por nós, porque nós estamos imersos em um universo de vibrações. Não há como fugir disso. E a nossa própria mente é um poderoso transmissor e receptor vibratório, que funciona 24 horas por dia. Não para, nem quando estamos dormindo, é o tempo todo. Então não teremos facilidades, nós temos oportunidades. Conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, todos nós estamos incursos em um processo de evolução, saindo da simplicidade, da ignorância e caminhando pouco a pouco através do cumprimento de nossas missões. Nós vamos adquirindo conhecimento que vai nos tirando desse estado de ignorância e vai nos aproximando da perfeição e da felicidade. Quando alcançarmos a plena perfeição, alcançaremos também naturalmente, consequentemente, a plena e pura felicidade. É o que nos diz a doutrina. Então nós, enquanto espíritos, não só na Terra, mas no universo, fomos criados para isso, para alcançar perfeição e felicidade. Mas no transcorrer de nossas muitas jornadas, estaremos nos deparando com muitas situações, muitas demandas naturais que visam promover ou criar situações para o nosso progresso espiritual. Demandas. Muitas vezes a gente quer que tudo flua maravilhosamente bem, sem objeções, sem obstáculos, mas gente, isso é impossível. Nós inclusive precisamos de provas, nós precisamos ser submetidos a provas. Então a espiritualidade, mesmo a espiritualidade amigo, mentor, ele não vai fazer com que sejam evitadas todas as situações difíceis de nossas vidas, não vão, não pode, não deve, porque nós precisamos passar por provas, nós precisamos ser testados. Até um certo momento da minha vida eu pensava, poxa vida, por que aconteceu isso comigo? Eu percebia claramente que houve uma ação espiritual inferior, que trouxe algum prejuízo para mim, uma situação como... Eu falei, por que o meu mentor deixou? Por que ele permitiu isso? Ele não está acompanhando a minha vida? Por que isso? Eu não compreendia, mas de repente eu comecei a raciocinar em termos de prova. Nós precisamos passar por provas. E uma vez que você vença a prova, a situação desaparece naturalmente. Então ela pode perdurar por um dia, 2 dias, 3 dias, ou mais, dependendo da maneira com que a gente faça o enfrentamento daquela prova. Porque ela é necessária para que a gente adquira conhecimento, a gente adquira maturidade, maturidade espiritual. E é isso que vai nos conduzir à verdadeira felicidade. Uma vez que nós estamos aí em cursos desse processo, mediante muitas experiências, e as mais, às vezes, difíceis, complicadas, muitas vezes a gente se sente inseguro. É o que a gente, estudando Joana de Ângeles, a gente percebe a insegurança diante de certas situações. A gente tem aquela sensação de que não é capaz, não, isso não é para mim, é outro que tem que fazer, não eu.
E a gente fica adiando, ou tem a sensação, a consciência de que sabe, de que pode, mas fica cultivando a insegurança, o medo, né? De fazer, de enfrentar uma situação nova. Recua, foge, mas isso é justamente fugir do quê? Fugir da felicidade. Porque este é exatamente o caminho que vai nos levar à perda da ignorância, dos medos. Como superar medos sem enfrentar os próprios medos, ou as causas dos próprios medos? Não há como, né? E dessa forma, muitas vezes a gente, nessa postura de insegurança, acaba desenvolvendo mágoas, ciúmes, invejas. Entramos em processo depressivo, que segundo Joana de Ângeles, a depressão é um refúgio. Ela coloca todos esses estados emocionais como refúgios da nossa alma. A gente se refugia na depressão, se refugia no ciúme, se refugia na mágoa. É um pouco talvez difícil para nós hoje percebermos isso como refúgio, mas é refúgio onde a gente se esconde, né? A gente se esconde ali, de repente tem gente que até ainda vem acalentar a gente, né? Consolar, tentar confortar a gente naquela experiência que está sendo vivida, mas é uma experiência da qual a gente tem que sair. Então não é uma questão de conforto, é uma questão às vezes mais de encorajamento, de encorajar a pessoa a lutar, para sair daquilo, para mudar o teor dos seus pensamentos, suas emoções, para que a coisa mude e desapareça completamente. E o melindre também aparece aí, da mesma forma, né, que é a nossa tendência à suscetibilidade, a se ferir, a se machucar, às vezes facilmente. Então a gente muitas vezes se refugia no melindre, e ele pode se tornar algo pior, nós sabemos. O melindre está relacionado também à mágoa, rancor, além do ódio, né, que nós mencionamos. Provoca desarmonias, dissensões, separações, problemas sérios de convivência nos grupos, divisões dentro dos grupos, mas também vamos ver, por outro lado, que ele está associado também ao quê? À indulgência, à humildade, ao perdão, à harmonia. É só uma questão de ponto de vista. Eu posso ver aquilo ali um problema ou posso ver como um caminho de autossuperação, um caminho de crescimento pessoal. É uma questão de ponto de vista. Opa, está machucando, está doendo, está incomodando, estou perdendo meu sono, mas eu vou transformar esse sentimento, eu vou transmutar, né, como diria na linguagem alquimista. Alquimismo é a transformação de sentimentos, gente, é transformar aquilo que é ruim em algo bom, né? É transformar o metal vil em um metal em ouro, que muitas vezes as pessoas interpretaram ao pé da letra, mas na verdade é a transformação de sentimentos, é a transmutação de sentimentos, e nesses momentos nós temos essa oportunidade de transmutar, de transformar um em outro. E é justamente esse o momento mais favorável para a conquista de humildade, de amor, de respeito, sentimento de justiça. Exatamente quando ele é tocado, justamente quando falta isso. Exatamente esse é o momento mais favorável. Esse é o ponto talvez mais delicado, né? Insistindo ainda, o ponto do refúgio. Porque é o ponto onde a gente está se percebendo dentro da nossa realidade. E nós, quando fugimos, nós não estamos aceitando o outro. Às vezes a gente acha que não está aceitando o outro, mas na verdade é um problema de autoaceitação. Eu não estou aceitando a minha dificuldade em aceitar o outro, a minha limitação. Aí eu vou trabalhar o quê? O outro ou vou trabalhar a mim? O trabalho é sempre conosco. O trabalho é sempre pessoal, com a nossa própria pessoa. Não pode ser com o outro, tem que ser com a gente. Isso é justo, isso é justíssimo. Deus fez tudo perfeitamente. Então esse é o momento justamente de se autoconhecer, de se perceber melhor em sua realidade espiritual, diante do sentimento de melindre, né, de mágoa, de ressentimento que está se instalando. Opa, eu sou assim, eu ainda sinto isso, mas eu preciso me libertar disso, porque isso me traz sofrimento. Se traz sofrimento é contrário à lei divina. Então há um trabalho a ser desenvolvido aí, que é o trabalho de transformação moral. E essa é a proposta essencial da doutrina espírita. A proposta da doutrina espírita não é intelectual, é moral, é de transformação moral. Então vamos pensar um pouquinho nisso para que a gente não invista também no conflito. Muitas vezes a gente fica investindo demais na situação do conflito, ou seja, fica remoendo, revivendo, criticando o outro, e isso é investir no conflito.
do conflito com o outro e às vezes o conflito interno. Pode até o outro não estar sabendo de nada, mas estamos investindo no nosso próprio conflito íntimo. E também no vitimismo, né? Que é uma coisa muito agradável, se sentir vítima, né? Melhor ser vítima do que ser algoz, né? Ter o sentimento de vítima, mas também não ajuda, não nos leva para frente, não nos leva adiante de forma alguma. A solução, onde vamos encontrar a solução? No autoconhecimento. Como eu estou vivendo essa situação, posso me conhecer melhor diante dela. Leio livros, pesquiso, procuro entender o que está ocorrendo. Vamos ler lá sobre orgulho, ler sobre egoísmo, ler sobre esses temas que são importantes e fundamentais para nós, ler páginas do Evangelho, do Livro dos Espíritos, para nos alimentar nessa busca do autoconhecimento, da autoidentificação. E aí, então, fazer simplesmente o trabalho de transmutação das emoções, dos sentimentos, mudando as ideias, mudando a maneira de pensar. Nós não vamos trabalhar com a emoção, o sentimento, eles não vão mudar por si a situação. O que vai mudar é a nossa mente focada, utilizando o recurso do raciocínio, da mente, da ideia. É através do pensar que nós vamos alterar o nosso campo emocional, o nosso campo dos sentimentos, do pensamento. O pensamento vem à frente. E aí é o processo de autoconhecimento, de autoidentificação e também de amor. Não é só se conhecer, mas é também amar. Amar a si, amar a Deus, amar ao próximo, amar as nossas causas pessoais. A causa espírita deve ser uma causa de todos nós, que nos simpatizamos, que seguimos a doutrina espírita. Ela é uma causa. Então, amor é essa causa. É um campo de realização pessoal, de felicidade mesmo. E o amor a si mesmo, pelos benefícios, o tratar bem a si mesmo, e o amor a Deus, porque nós estamos no mundo, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar, estaremos sempre cumprindo um papel, cumprindo a vontade de Deus. Pelo menos essa é a determinação superior. Aí nós entramos, lembrem da questão 919 do Livro dos Espíritos. O caminho simples que a doutrina espírita nos propõe, que é justamente o da autoanálise. Santo Agostinho, que é o que fala sobre esse tema, na questão 919, que procurava fazer uma análise do seu dia a dia, de todos os dias, para ver onde ele agiu de forma correta, de forma incorreta. É isso, é bem simples. E nós propomos aqui pensarmos, se eu me sentir afetado, machucado, incomodado com uma experiência, eu me perguntar, por que isso me afetou? Por que eu me senti afetado, machucado com essa experiência? Por que isso me afetou tanto? Se afetou tanto é porque eu tenho um ponto frágil na minha estrutura espiritual. Um ponto frágil, é como uma feridinha, Tocou de leve, dói. Se há feridas, há algo que ainda não se cicatrizou, algo que não foi resolvido no nosso campo espiritual, toda vez que é tocado, dói. É a dor moral, não é a dor física, é a dor moral. E aí então é um campo, é um ponto de análise. Eu preciso entender melhor isso. Por que eu sinto isso nesse tipo de situação? E como reagir a isso? Como trabalhar isso? Aí o sentimento de amor. Se nós meditássemos sempre no amor, e colocássemos o amor antes, no meio e depois de tudo que nós fazemos, nós encontraríamos a solução fácil. Tudo se resolveria facilmente, porque a energia sublime é a energia de Deus, o amor, é a energia divina, é a que gera vida, que sustenta a vida, é a energia do amor. Então, meditar no amor, trabalhar com o sentimento de amor, só de pensar nisso, a gente já vai sabendo como agir. A gente já percebe como agir. A gente tem a intuição de como agir quando nós pensamos no amor. A gente já sabe, não é assim que eu devo agir, é dessa forma. Porque fica claro, há uma clareza mental, simplesmente porque nós buscamos uma sintonia a mais elevada possível. Então, autoconhecimento e amor é a solução para os nossos problemas. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Aqui algumas frases. Deixa eu colocar isso aqui, que é para os nossos grupos, eu acho interessante. No livro no Evangelho, capítulo 20,
que trata sobre os trabalhadores da última hora, né? E segundo a espiritualidade, todos nós espíritas somos trabalhadores da última hora, né? Então nós somos os trabalhadores da última hora, nós estamos tendo aí uma última oportunidade aqui no planeta, nesse momento, a ser aproveitada. Mas essa tendência ao melindre pode pôr a perder muita coisa, e às vezes até tudo, e pode afetar o campo do indivíduo e no campo dos agrupamentos. Essa frase aqui é interessante para o campo grupal, dentro da nossa causa espírita. Então nós encontramos ali, eu não me lembro quem é, que se é um espírito que assina isso aqui, ou o próprio Kardec, não me recordo, mas diz o seguinte: vinde a mim todos vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não houvesse dano para a obra. Aqui não está falando em melindre, mas a discórdia não vem do melindre? Pode vir do melindre, né? Ciúmes, discórdias, desarmonias. Então aqui é um chamamento sério, né, que deve ser observado com atenção por todo que participa do meio espírita, e principalmente dos agrupamentos espíritas, para não colocar os seus melindres, seus orgulhos pessoais acima de tudo. Sacrifique. Esse é o momento do sacrifício, né? Do sacro ofício, como dizem, né? É o momento de sacrificar aquilo que já não é conveniente estar presente em nós e em nossos relacionamentos. Então, impor silêncio, né? Impor silêncio ao outro, à fala do outro, à ideia do outro, ao pensamento do outro. É impor silêncio a nós mesmos. É mudar a maneira de pensar. Opa, o meu mundo interior está tumultuado. Ele não tumultua às vezes? Pode ficar tumultuado, né? Tumultuado mesmo, aquela voz interior falando muito alto, aquela briga interna, aquele diálogo interno, né? Que está se sobrepondo a tudo, a tal ponto que às vezes você perde até a tua concentração no trabalho, na direção do carro, no que está fazendo, e até mesmo simples relações cotidianas às vezes tomam uma conotação horrorosa, dramática, em função do quê? Desse tumulto interno que está predominando dentro de nós. Então esse é o momento de se trabalhar, até para que a gente possa sair dessa faixa vibratória, porque nós estamos sempre ligados a alguma faixa vibratória, né? Isso é inevitável. E não sejamos alimentados por entidades perversas, né? E também não venhamos a alimentá-las, porque elas gostam disso, né? Tem espíritos que gostam disso. E eles querem aumentar o número deles. Eles não querem se elevar, mas eles querem brecar o processo de elevação de outros. Sobre o rancor, que tem associação com esse nosso tema, eu peguei ali do livro O Ser Consciente, da Joana de Ângeles. A obra de Joana de Ângeles é uma obra riquíssima, né, na área psicológica e espiritual. Ela nos diz que a criatura humana tem a destinação da plenitude. Todos nós estamos destinados à plenitude, ao desenvolvimento pleno de nossas faculdades. Esse é o propósito de nossa existência espiritual. Questão 115, né? Alcançar a perfeição e felicidade. É isso. É apenas uma outra forma de dizer, né? Estamos destinados a alcançar a plenitude. Acontecimentos desagradáveis, diz ela, fazem-se acidentes de percurso. Acontecimentos desagradáveis, eles ocorrem, continuarão ocorrendo no nosso mundo, pela nossa própria condição. Eles são tratados por ela como acidentes de percurso. E assim como a gente, quando está dirigindo, não vamos, por causa de um pequeno acidente, uma coisinha leve, parar ali e não seguir mais, né? Furou o pneu, opa, vou ficar parado aqui na beira da estrada, sei lá até quando. Não, né? Não vai mudar a situação se não fizer algo, tomar atitude coerente com a situação. Então é um acidente de percurso, mas que não interrompe, né, ou não deve interromper o plano geral da viagem. Palavras dela. Né, que não deve interromper o plano geral da viagem e o alcance das nossas metas, dos nossos objetivos. Então são situações que ocorrem. Aí entra o campo da nossa responsabilidade, né, gente? Responsabilidade. Nós somos responsáveis pela nossa condição de hoje, exatamente pelo que nós somos e como estamos. Totalmente responsáveis, 100%, mesmo que a gente não tenha consciência, mas a responsabilidade é nossa.
pelo nosso histórico espiritual. A responsabilidade pelo futuro nosso é nossa, é individual também. É minha a responsabilidade pelo meu destino, pelo transcurso dele, por como eu vou enfrentar as situações. Então, o termo responsabilidade é fundamental para nós. Quando houver aquela coisa de culpa, falar em culpa, ressentimento, mágoa, procura trabalhar a questão da responsabilidade. Muda para responsabilidade. Assuma a responsabilidade, traga a responsabilidade para você. Ah, mas Valdemar, foi injusto, eu não merecia aquilo. Não importa se foi injusto, se você não merecia. Você quer ser feliz? Né? Ou não? Então, assuma a responsabilidade. Vê o que você pode fazer em relação a isso. E trabalhe a partir disso. Aí sim, nós estaremos assumindo o controle de nossas vidas. O controle. Ele só virá quando nós nos sentirmos responsáveis por nossas vidas. Está certo isso? É muito difícil? É possível. Isso é possível. Isso fortalece o espírito. Quando eu assumo a responsabilidade, trago a responsabilidade para mim, é minha, que eu me fortaleço espiritualmente. Fortaleço. Esse é o desenvolvimento do espírito. Se você não trabalha isso, você vai cair o quê? No campo negativo, no campo do ressentimento, de vítima. Isso é péssimo, né? Isso estagna a evolução. Esse é o processo de estagnação. A gente não anda para trás, né? Sabemos pela doutrina, mas fica parado. Mas como tudo está indo para frente, pela lei de relatividade, se todo mundo está indo para frente, eu estou parado, é como se eu estivesse andando para trás, né? Porque tudo caminha. Então aqui nós temos, gente, vamos pegar aqui algumas indicações, tem mais uns 5 minutinhos aqui, né? Para a gente falar aqui um pouco sobre, fiz um pequeno apanhado aqui de algumas frases, eu chamaria aqui de uma filosofia de vida, né? Filosofia de vida são conceitos que a gente pega aqui e ali, dentro da doutrina, dentro da literatura, e coloca aquilo para o dia a dia. Às vezes são frases que ajudam a gente a materializar os conceitos, né, profundos que a gente deve assimilar e aprender com a nossa doutrina e a nossa literatura. Bom, o primeiro deles é o que eu já iniciei a palestra falando sobre o cuidado com os melindres. Cuidado com o melindre. Opa, eu estou vivendo atualmente alguma situação de melindre? Estou me sentindo melindrado por algo que alguém me falou, me fez, eu estou fugindo de uma situação, estou com raiva, quando penso em determinada pessoa, fico incomodado. Como é que eu estou me sentindo em relação a isso? Fazer realmente essa autoanálise para poder trabalhar esse sentimento e transmutar isso, né? Em perdão, em amor. O beneficiado será a nossa pessoa. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre também para pensar. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Uma opinião diferente da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudar. Isso aqui é tudo de André Luiz. Eu achei interessante isso. Uma opinião diferente. Se a gente se abre, a gente pode estar abrindo uma possibilidade nova de aprendizado, né? De uma profissão nova, de uma experiência nova. Se a pessoa fechada, ela não se abre, né, para aprender nada novo. Bloqueia todas as possibilidades dela mesma. Então, estar aberto, mesmo aquele que tem uma ideia muito diferente, porque é daí que pode vir alguma coisa nova, porque dos iguais não virá coisa nova, né? Não virá coisa nova. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Uma amizade de 10, 20, 30, 40 anos ou mais, né, dependendo da idade de cada um, ela pode desaparecer, pode ser perturbada em função de um melindre, de um mau relacionamento, de uma má experiência, de uma experiência mal conduzida por nós, né? Não vamos falar que foi mal conduzida pelo outro, que a responsabilidade, mais uma vez, responsabilidade pelo meu destino é meu. O outro pode até não ter agido da melhor maneira, como eu gostaria, porém, a responsabilidade pelo que vai dentro da minha mente, no meu coração, pelo meu comportamento é minha, não é do outro, nunca será. Mesmo quando a gente sinta de fato assim, injustiçado, não importa, né? Não importa. Vamos ver aí Jesus, né? Vamos ver Jesus, o que ele viveu, como viveu,
Uma criatura que só procurou amar, curar, fazer o bem o tempo todo. A gente não vê nada de ruim em Jesus. Não vê, gente. Procurem algo de ruim na conduta de Jesus. A gente não encontra. Mas isso incomodava. Né? O bem incomoda. Até o bem incomoda. O amor incomoda. Mas não era o amor. Na verdade, as criaturas não queriam transformar, mudar a maneira de viver. Então vamos pensar nisso. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Então, cultivar amizades, né? Não a inimizade. Não cultive ressentimentos. Não cultivar ressentimentos. Como assim cultivar? Cultivar é aquilo que a gente está frequentemente colocando no campo da mente. Aquilo que a gente fica pensando por longo tempo é aquilo que a gente está cultivando. Então a gente pode cultivar a preguiça, o medo, a ociosidade, cultivar o ódio, a raiva, o amor, cultivar a coragem. Depende. O que eu alimento dentro de mim? O que eu trabalho por mais tempo dentro do meu campo mental no dia a dia? Isso é cultivar, é o que eu estou cultivando. O que eu cultivo se desenvolve. É inevitável, é a lei, né? É da lei. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações, diz o André Luiz. Não se aborreça, coopere, né? Não se aborreça, coopere. Então, essa é uma saída interessante. Ao invés de ficar aborrecido com o que houve, com o que aconteceu, procurar cooperar. E aí, obviamente, a gente se colocar no processo de autoconhecimento, de autoanálise, de autopercepção, de autoentendimento e, sobretudo, responsabilidade e amor. Isso é que transforma, é isso que faz toda a diferença, ou que pode vir a fazer toda a diferença em nossas vidas. Esse é o recado que a gente deixa aí para a reflexão de todos nesta manhã de domingo. Minha gratidão aí à casa, ao grupo, pela oportunidade de trabalho mais uma vez. Muita paz a todos.